falou de alguns, que ia mencionar alguns atletas que tiveram aqui, assim, quem você colocaria ou, de uma certa forma, foram referências da natação em Joaçaba? Esses atletas que, estando aqui, tiveram o seu alto nível. Tá, vamos falar, não, vamos tirar a parte de travessias, que é com o Guilherme D'Ameto, né? Sim. Tem mais alguns. Vamos falar de competições de piscina mesmo, de claro. provas de piscina mesmo. Uhum. Eu peço, né, perdão se eu esqueci alguns, mas eu tive vários atletas de destaques. Entre eles, vamos lá, na primeira geração, a partir de 1989, eu tinha o Rafael Manfro, que foi um nadador que nadava provas de fundo, nadava muito bem em provas de fundo. Só um parênteses, o que são as provas de fundo? Provas de 400 metros, 800 metros e 1.500 metros Certo. na natação. 400 dá para se considerar uma prova de meio fundo, mas o Rafael nadava bem também a prova de 400, sabe? Certo. Mas a melhor prova dele seria a prova de 1.500, que em competições de piscina, 1.500 é a maior distância disputada, sabe? Certo. Não existe provas em piscina oficiais acima de 1.500 metros nado livre. Certo, entendi. Então eu tive o irmão dele, o Gabriel Manfro também, que foi um excelente nadador em provas de fundo. Não dá para esquecer do Kleber Tratsky, filho do Carlão, que com certeza o Kleber foi um dos melhores atletas que surgiu em Joaçaba. Até foi convidado para treinar ainda jovem, foi para Blumenau, participar da equipe do Ipiranga. Que legal. E morou lá em Blumenau uma época e depois competiu lá por eles. Então foi um dos melhores atletas nessa geração. Eu estou falando da primeira geração que eu peguei em provas de fundo. Eu também tive o Ivo Carlos Hack Júnior, o Júnior, que infelizmente faleceu com o problema da Covid. Eu tive, inúmeros atletas, assim, ó, nadadoras um pouquinho mais. A Flávia Losso, que nadava provas de fundo, que hoje acho que está morando em Florianópolis. Deixa eu ver, não posso esquecer, Marquinhos Lang, que nadava a prova de costas. Hoje ele é médico, trabalha em Curitiba. O Carlos André Lemos, o Dé, que também foi um bom nadador. O próprio Dioguinho Mendes, que fez parte da equipe que participou do campeonato estadual. E Joaçaba foi campeão estadual com uma equipe de 5 atletas na categoria juvenil. Caramba. E a gente ganhou da equipe de Florianópolis, na equipe do Clube 12 de Agosto, que era uma potência na época, a equipe do Lira. O Rafael Kratiovil, também, que foi um baita de um atleta. Então, eu tive vários atletas nessa geração. Assim, então vamos pôr esses 4 ou 5 atletas que fizeram parte da nossa equipe juvenil. Rafael Manfro, Rafael Kratiovil, Gabriel Manfro, Marquinhos Lang e Kleber Tratsky. Essa foi minha equipe do revezamento, que nós participamos do revezamento, e na última prova a nossa equipe conseguiu a pontuação máxima, ganhamos da equipe de Florianópolis e se tornamos campeã estadual. Que legal, em que ano foi isso? 1991. Certo. Anos dourados. 1991. Então, assim, ó, para nós foi o primeiro grande feito da nossa equipe, assim, sabe? Nós tivemos atletas também, mas eu não tive o prazer de treinar, que foi o Guilherme Bisolo e o Alcari Esquisse Júnior, que assim que eu cheguei em Joaçaba, em 1989, eles foram convidados para treinar em Curitiba, na equipe do Clube Curitibano. Então, esses dois também foram grandes destaques da natação de Joaçaba. Sim. Só que, assim que eu cheguei em Joaçaba, eles já foram transferidos para o Clube Curitibano. Certo. E eu não tive o prazer de treinar esses dois grandes atletas, sabe? E aí você falou dessa como uma primeira geração, depois teve mais gente com destaque, assim, dessa forma? Assim, nós tivemos os irmãos, o Júlio e o Bruno Viel, que também foram grandes nadadores, campeões estaduais. Nós tivemos a Maria Elisa Proner, a Giana Bortoli, a Giovana Bortoli, que também foram excelentes, né, nadadoras. Hoje já são
já têm família, já têm filhos, já são, né, já Sim. constituíram uma família. Uhum. Então, tivemos a própria Andréia Oliveira Pinto e o Marcelo Oliveira Pinto, que seria uma outra geração, filho do falecido professor Edinho, Sim. que foram 2 grandes atletas também, sabe? O Marcelão, em provas de velocidade, sempre se destacou. Nós tivemos Francisco Lindner, o Guilherme Lindner também, que foram campeões estaduais. Então, nós tivemos a grande nadadora, que foi vice-campeã brasileira, Manuela Soares, nadadora de provas de peito, nadadoras de provas de velocidade. Uhum. Essa aí foi uma das melhores atletas femininas que já passou por Joaçaba. Sim. Então, não dá para esquecer, campeão sul-brasileira. Bem, entre outros, eu peço desculpa porque não vou lembrar de todos. Sim, imagino. Né, eu tenho esse receio de esquecer de um grande atleta, assim, mas... Sim. Não, mas, poxa, chega a ser assim, eu sempre soube que a natação de Joaçaba sempre foi um expoente, assim, sempre foi bem quista, bem considerado, mas confesso que eu não imaginava que fosse tantas pessoas, assim, você considerar hoje um universo de 30 mil pessoas aí, Joaçaba, envolvendo Herval, 50 mil, vai... Mas, pô, estamos falando aí de quase 30, 25 anos atrás, então num universo menor ainda, mas... Não sei se o Gui sabia, mas a quantidade de gente, assim... campeão estadual, campeão sul-brasileiro e tal. Pô, isso é muito legal, assim, eu particularmente não sabia, fiquei bem surpreso e, poxa, bem contente disso. Valoriza muito o esporte, a gente às vezes não tem talvez essa noção por ser mais novo e não ter vivenciado, mas, poxa... É surpreendente, e legal. Muito bacana. Às vezes eu fico sabendo treinando, porque chega alguém nadar lá na raia e do lado e eu vejo, nada bem, né? Eu peço pro Jair, o Jair começa a contar a história. Dá o currículo da pessoa. O currículo. É muito legal, sabe? Nadar ao lado dessas pessoas, né? Estar ao lado dessas pessoas que tiveram o nome em destaque na natação joaçabense é muito legal. Uhum. E assim, vale a pena a gente salientar o que é gostoso no esporte, o que esse esporte nos proporciona. Então, hoje eu encontro esses atletas e eles falam, e eles comentam com a gente, puxa, como eu tenho saudades daquele tempo que a gente treinava, quando eu tinha meus 14 anos, meus 15 anos, meus 16 anos, na época que a gente treinava de madrugada e tinha que voltar para o treino no final da tarde para fazer treino duplo. Sim. E na época eles reclamavam, lógico, um garoto de 14 anos, 15 anos, fazer treino duplo é pesado, mas na época era necessário para você atingir seu objetivo, sabe? Sim. Então hoje a gente encontra essas pessoas que já são adultos, pais, né, com família, com filhos, tudo mais. Hoje eles comentam, isso é muito gratificante. Sim. Essa memória que eles têm e essa fase que eles passaram, eles não esquecem nunca mais na vida. Com certeza. Imagina, já você comentou de todas essas conquistas, todo esse pessoal que passou pela tua mão enquanto você enquanto treinador e professor, mas o trabalho foi feito só por você? Tinha mais gente envolvida? Como que era assim, além da equipe que nadava, quem era a equipe que ficava fora da piscina, digamos assim? Exatamente. Olha, não fui só eu. Eu tive ótimos professores trabalhando comigo. Assim que a gente iniciou em 1989 aqui em Joaçaba, na Escola Golfinho, tinha o professor César Junqueira, que era o proprietário da Golfinho na época, que começou esse trabalho, que trouxe o professor Paulo Violato, que foi o primeiro técnico responsável pela equipe. Certo. E assim que a gente saiu da Golfinho e montamos a escolinha na piscina da BB, a professora Maria Rosa Mendes Fiedler foi meu braço direito. Foi tudo, nós iniciamos lá na BB com a ajuda dela. Então a gente trabalhava em conjunto, eu pegava a equipe principal, ela comandava a equipe infantil. Certo. A iniciação infantil era com a professora Maria Rosa. Aos poucos, ela, por outras atividades na vida dela, no trabalho, que ela foi se afastando das piscinas, trabalhou vários anos comigo, eu não consigo lembrar que ano que ela saiu, mas foi mais de 8, 9 anos trabalhando juntos, nós trabalhamos juntos,
E daí começaram os professores que estão até hoje, o professor Julian Zambiase e a professora Priscila, que são os meus professores da iniciação, que trabalham lá na piscina da BB até hoje. Sim. Que foram os nossos. Eu acho que eles nossos foram professores. os professores Sim, da iniciação sim. de vocês. Né? O Julian professor e a Julian, Priscila. especialmente ali, todos aqueles anos, sempre foi um treinamento com ele. Inclusive, por muitas vezes pedimos para ele para jogar polo, né? Nas aulas. Briga no final do mês. Queria o polo, mas eu lembro que era bem, bem legal, assim. Os dois conduziam muito bem as atividades e era sempre era um ambiente muito leve, era bem bacana, assim. Então, por vezes o treino era pesado, mas o ambiente, assim, sempre foi muito legal com eles dois. E dessa iniciativa